Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a oração da coleta que nós rezamos no início da celebração de hoje era uma belíssima invocação a Deus, reconhecendo de que Deus construiu de fato um grande templo e continua a construir esse templo, não com pedras talhadas, pedras medidas, mas com pedras vivas e escolhidas. E essas pedras vivas e escolhidas somos nós, cada um de nós, que com suas características próprias, específicas, construímos esta grande igreja de Deus, movida pela ação do Espírito Santo. E hoje, portanto, ao lembrarmos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, chamada também a mãe de todas as igrejas, o nosso olhar, talvez em primeiro lugar, se volta para aquela Basílica Real que existe em Roma, uma das 4 grandes basílicas. Basílica construída pelo imperador Constantino, que abrigou por muitos anos, ou foi por muitos anos, a residência oficial dos papas. E nós dizemos que a Basílica de São João do Latrão é a mãe de todas as igrejas do mundo inteiro. A mãe de todas as igrejas, porque em torno desta basílica, desta catedral, nós formamos uma unidade de fé. Nós todos acreditamos e professamos a partir de uma igreja simbólica, São João do Latrão, que professamos a fé numa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Lembrar a Basílica de São João do Latrão é expressar exatamente esta unidade que existe entre os fiéis, nós, pedras vivas, em torno desta igreja edificada por Deus. Nós somos esta construção concreta, real do templo de Deus. Por isso hoje, a palavra de Deus, a liturgia da palavra, nos fala muito do templo do qual brotam rios de água viva, de um rio que fecunda, que traz fertilidade à terra, onde a vida renasce. Também São Paulo, na carta aos Coríntios, falando que esse templo, na verdade, somos todos nós, pedras vivas, edificados por Cristo, e somos pedras vivas quando o Espírito Santo de Deus habita de fato dentro de nós, e é esse Espírito Santo que nos congrega, que nos une numa única fé.
Mas também ouvimos no Evangelho um gesto, uma atitude de Jesus que talvez possa nos espantar, assustar. Quando Jesus, como diz o evangelista São João, já próximo à festa dos judeus, a festa da Páscoa, ele sobe a Jerusalém. Jesus amava a cidade de Jerusalém, como todos os fiéis da época. Era uma graça, era uma honra poder ir à cidade santa. Quantos e quantos salmos nos remetem exatamente no cantar ao cantar dos peregrinos que querem ver, que querem chegar, que querem rezar, que querem louvar Deus na cidade santa, assim como nós fazemos quando, por exemplo, visitamos uma basílica ou um santuário da nossa devoção. Quem não se encanta, por exemplo, de uma peregrinação feita à Aparecida do Norte, para lá expressar o nosso louvor a Deus através de Maria Santíssima. Mas o Evangelho diz uma coisa muito triste, que talvez esses fiéis experimentavam. Jesus chega e observa vendilhões, observa um comércio, observa mercadores, observa as bancas, os animais que ali eram vendidos para serem oferecidos em sacrifício. E muitos desses animais que eram vendidos, depois eram recolhidos para serem revendidos uma segunda vez. Explorando assim a devoção dos fiéis. E Jesus se entristece. Estranha a atitude de Jesus quando ele toma um chicote, bate, expulsa, derruba as mesas. Parece até uma atitude de agressividade, para na verdade dizer que a fé não pode ser mercantilizada, a fé não pode ser negociada. Deus não pode ser um objeto de compra ou de venda. Porque os espertalhões que lá tomaram conta vendiam, negociavam nada mais do que a fé. Mas não era isso que Jesus esperava do templo de Jerusalém. E ao dizer que estava próxima a festa da Páscoa, Jesus estava como que dizendo que daqui para frente tudo isso vai mudar. Nada mais de sacrifício de pombos, de ovelhas, de gado, nada mais disso, porque Jesus vai subir ao templo, onde Ele mesmo vai se oferecer como o único sacrifício divino. Único sacrifício agradável a Deus. Portanto, vai haver uma transformação radical. Eu fico imaginando esses cambistas, depois de ouvirem e perceberem e verem a atitude de Jesus, não foram embora. Nós conhecemos aqui nas nossas ruas em São Paulo, os nossos pobres, às vezes vendedores ambulantes,
Quando chega, às vezes, a fiscalização, eles rapidamente recolhem as coisas, desaparecem, para 5 minutos depois, ou numa outra rua, armar novamente a sua barraquinha, até para sobreviver. E eu quero crer que esses cambistas depois continuaram a fazer a mesma coisa. Mas a pregação de Jesus, o gesto de Jesus, foi inválido? Não. O gesto de Jesus foi profético, exatamente para dizer a todos que esta mudança radical que deve haver na vida dos cristãos, na vida nova, na vida do reino de Deus, para que este verdadeiro templo, não o templo de pedras de Jerusalém, mas o templo coração humano, ele precisa ser purificado. Porque o gesto de Jesus, a palavra de Jesus, são palavras fortes. Tirem isso daqui. Limpem a minha casa. Esse lugar é santo. Ou seja, nós, homens e mulheres, que pisamos esta terra, nós somos o templo santo de Deus. Ou seja, muitas vezes nós podemos cultuar ou cultivar dentro de nós bancas, comércios, que nos impedem exatamente a sermos templos vivos de Deus no mundo de hoje. Nós, irmãos e irmãs, somos o templo sagrado de Deus. E por sermos o templo sagrado de Deus, nós não podemos negociar com a fé. Eu não preciso dar algo para Deus para que Ele me pague e pague melhor. Destruam esse templo, destruam esta mentalidade, para que Deus possa reconstruir de novo e sempre de novo esse templo santo que somos todos nós e cada um de nós. O verdadeiro templo, ele não é delimitado por pedras, por muros, por paredes, por um teto. Sim, é um templo, é um lugar simbólico, é um lugar sagrado. Mas o que adianta ter esse lugar sagrado, se estas pedras vivas, nós, portanto, cultuarmos apenas uma teologia de pedras, mas não a teologia da carne, templo de Deus. Deus, ao se encarnar, Ele assumiu a condição humana, o Verbo se fez carne, para dizer que na nossa carne, na nossa vida, existe o verdadeiro templo de Deus. Ou seja, se eu pertenço a nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer de tudo para limpar esta casa, purificá-la sempre, para que Deus possa ter em mim a sua moradia digna. Eu quero crer que esse gesto bonito, esse gesto simbólico da purificação do templo nos deve remeter exatamente a uma reflexão da essência que nós devemos ser diante de Deus. Pedras vivas,
templos santos, templos que não podem ser profanados de forma alguma. Então, quando enchermos a nossa vida, simbolicamente, de ovelhas, de dinheiro, de pombas, de coisas, de mesas, nós estamos trocando o lugar de Deus por coisas materiais. Embora precisemos de tantas coisas materiais necessárias, mas essas coisas materiais podem ofuscar em nós esta visão da Jerusalém celeste, para onde todos nós queremos ter sempre o olhar atento, um olhar voltado. Portanto, celebrando hoje a festa da dedicação da Basílica de São João, podemos assim dizer que a partir desta igreja lá de Roma, a nossa igreja aqui de São Francisco é também um reflexo, mas o que seria esta igreja se ela não tivesse esta vitalidade das pedras vivas que somos todos nós? E queremos purificar sempre e permitir que Jesus entre na nossa vida e que Ele purifique. Nem que precise usar o chicote também para cada um de nós, nas nossas mazelas, para podermos ser, sim, templos santos de Deus. Amém.